O teorema do supremo diz que todo subconjunto de números reais limitado superiormente possui supremo. Como consequência deste teorema, provaremos que todo conjunto de números reais limitado inferiormente possui ínfimo. Nós vamos mostrar também que se você tiver um conjunto apenas contendo números racionais e que é limitado superiormente, não necessariamente o supremo desse conjunto será um número racional. No vídeo anterior, nós vimos que todo subconjunto não vazio dos reais, que é limitado superiormente, possui supremo. Esse resultado foi o que a gente chamou de teorema do supremo. Com esse teorema, nós vamos provar este resultado aqui, que é análogo para ínfimo. Tá? Então, sempre que você tiver um subconjunto dos reais não vazio e limitado inferiormente, vai existir um número real que vai ser o ínfimo desse conjunto A. Então, a demonstração vai ser feita da seguinte maneira, né? Nós temos por hipótese aqui que o A é limitado inferiormente, né? Então, isso significa que existe um número real C que é cota inferior de A. Ou seja, isso significa que para todo x em A, né, esse C fica menor ou igual que x, ok? Bom, então o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos construir um conjunto B, que vai ser o conjunto de todos os simétricos, né, do conjunto A, tá certo? Quando a gente faz isso, né, então a gente pode pegar esta informação, né, e utilizar, né, multiplicar por menos 1 aqui, né, então a gente vai obter o que? Temos que, para todo x pertencente a A, né, o menos x vai ser menor ou igual que menos c, tá certo? Bom, menos x, né, para x varrendo o conjunto A, né, você está falando de todos os elementos do conjunto B, certo? E aí, essa desigualdade aqui está me dizendo, então, que esse número menos c, ele vai ser uma cota superior do conjunto B, tá? Então, isso daqui significa que menos c é cota superior de B. Bom, mas aí isso significa que o B é limitado superiormente. Bom, e aí se o B é limitado superiormente, né, pelo teorema do supremo, nós podemos afirmar que existe um número real B que é o supremo desse conjunto B, tá certo? Bem, o que a gente está fazendo aqui, na verdade, né? Assim, até aqui, geometricamente, né? Digamos que a gente esteja com o conjunto A, né? O conjunto A seja esse aqui, né? E aí o que a gente fez, né, foi pegar esse conjunto A e multiplicar por menos 1 todos os seus elementos, né? Então o que a gente acaba fazendo é uma reflexão, né, desses elementos em torno da origem. Então, por exemplo, se você tinha aqui um elemento x no A, né, e aí agora, refletindo, a gente vai ter aqui o menos x, ok? E aí o que a gente provou é que esse B, ele tem supremo. Então aqui a gente tem, né, o supremo do B. Quando a gente reflete de novo aqui, então esse B vai vir parar exatamente, né? A gente imagina que ele vai parar aqui, né? E aí o que a gente espera? A gente espera, né, que esse
menos B seja exatamente o ínfimo do A. Tá certo? Então, esse menos B ele vai ser o candidato a ínfimo do A. E nós vamos mostrar exatamente isso, que este número é o ínfimo do A. Tá certo? Então, o que a gente vai fazer aqui? Bom, primeiro, a gente sabe, né, que como B é o supremo do conjunto B, então isso significa o quê? Que o B ele é maior ou igual, né, que menos x, certo? Para todo x em A, tá certo? Porque os elementos do B têm exatamente esta cara, né? São elementos dessa forma aqui com x em A. Se eu multiplicar por menos 1, né, então eu vou obter o quê? Eu vou obter que menos B vai ser menor ou igual a x para todo x pertencente a A. Então, essa última desigualdade está me dizendo que o menos B ele é menor ou igual que qualquer elemento do A. Então, isso daqui me diz que o menos B é cota inferior de A. Certo? Ora, se nós queremos mostrar que o menos B de fato é o ínfimo do A, essa era a primeira coisa que a gente tinha que provar, né? Então, primeiro provar que o menos B é uma cota inferior do conjunto. A segunda coisa é mostrar que esse menos B vai ser a maior cota inferior, né? Então, para provar isso, o que a gente tem que fazer? Então, a gente tem que pegar, dado um elemento C com que é maior do que C, que o menos B, né? Temos que provar que o C não é cota inferior do A. Tá certo? Porque se eu faço isso, então eu estou mostrando que o menos B é a maior cota inferior. Então, qual vai ser a ideia aqui? Então, vamos usar a ideia aqui novamente, né? Então, a gente está aqui com o A, o B está aqui do lado esquerdo, né? Aqui o Bzinho é o sup do A e a gente está com o menos B aqui, certo? O que foi que a gente fez aqui? Pegamos um elemento C, né, que é maior do que o menos B, tá certo? Então, digamos que esse elemento esteja aqui, né? Então, aí o que eu posso fazer, né? Eu posso multiplicar por menos 1, então esse C vai parar aqui do lado esquerdo, né? E aí, ora, o menos C ele vai ficar menor do que o B, só que o B ele é o supremo do Bzão, né? Então, este cara aqui ele não é cota superior de B. Isso me diz o quê? Que eu consigo encontrar um elemento do B que está à direita do menos C, que é maior que o menos C. Então, existe, né, um elemento X no B que está à direita do menos C, certo? E aí, o que eu posso fazer aqui, né? Bom, na verdade, esse elemento aqui, né, eu escrevi assim, mas esse elemento ele é da forma menos x, tá certo? Então é um menos x, né, onde x pertence a A, certo? Porque os elementos do B têm essa cara, né? Então tem um elemento do B que tem esse formato que está aqui à direita do menos C. Quando você multiplicar por menos 1 de novo, o que vai acontecer? Esse menos x ele vai parar onde? Ele vai parar aqui. Tá certo? Vai ser um elemento do A que vai estar à esquerda do C, tá certo? Ora, se tem um elemento do A que está à esquerda do C, então esse C aqui não pode ser cota inferior, tá certo? Então, a ideia geométrica da explicação, né, de por que esse C não é cota inferior de A é essa aqui, tá?
Mas como que a gente formaliza isso, né, algebricamente, né? Então a gente vai fazer exatamente essa escrita, né? Então eu comecei com C aqui, né? E aí nós vamos multiplicar o C por menos 1, né? Então quando a gente faz isso, né? Então menos B a gente sabe que é menor do que C, então o menos C é menor do que B, tá certo? E aí o B, lembrando, é o supremo do B. Então isso significa que o menos C não é cota superior de B. E, portanto, existe um elemento em B, né, que no caso é um menos x, né, com x pertencente a A, tal que esse elemento aqui, né, não sendo o menos C não sendo cota superior, então significa que ele está à direita, né, do menos C. Bom, e aí o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui multiplicar por menos 1 de novo, né? E aí então eu vou obter x menor do que C, né, que a desigualdade vai inverter, com x pertencente a A, né? O x pertence a A aqui. Tá? Então eu encontrei um x pertencente a A menor do que C. Então significa que o C não é cota inferior de A. Portanto, nós provamos que o menos B é o ínfimo de A. Tá certo? Então esse cara aqui é o Azinho, né, do enunciado aqui, né? Ou seja, você provou que existe um número real que é o ínfimo do conjunto A. Bom, o que eu quero fazer aqui agora é explicar com um pouco mais de detalhes algo que eu afirmei no vídeo anterior, né? Que se você pegar esse conjunto de números racionais aqui, não negativos, cujo quadrado é menor do que 2, né? Esse conjunto ele vai ser limitado superiormente, mas apesar disso não vai existir nenhum número racional que seja o supremo dele, tá? Bom, para provar isso, vamos lembrar o seguinte. Bom, esse conjunto aqui a gente já estudou ele na unidade anterior, né? E nós vimos que ele não tem elemento máximo. Assim como esse outro conjunto aqui, né, que a gente só troca o menor para o maior aqui, ele não tem elemento mínimo, tá? Um fato que vai ser utilizado aqui na prova, né, é o seguinte, né? Se você tiver x e y, dois números positivos, né, então dizer que o x é menor do que o y é a mesma coisa que dizer que x ao quadrado é menor que y ao quadrado, tá? Para poder você ver isso é bem simples, né? Se você pegar x menor do que y, você multiplica os dois lados por x, aí você vai concluir que x ao quadrado é menor que xy, né? Você pode fazer isso porque o x e o y são positivos. Eu estou pensando aqui em números racionais, tá certo? Números racionais onde a gente já conhece todas as propriedades operatórias de produto, essas coisas envolvendo desigualdades, né? De que quando você multiplica a desigualdade por um número positivo, o sinal se mantém, tá? E aí o que eu posso fazer aqui também, né? A partir dessa hipótese eu posso também multiplicar por... Aqui eu multipliquei por x, eu vou multiplicar por y agora. Então vai ficar xy menor que y ao quadrado, né? Bom, então se x ao quadrado é menor que xy e xy é menor que y ao quadrado, então por transitividade a gente conclui que x ao quadrado é menor que y ao quadrado. E aí isso prova a ida, né? Para provar a volta, o que a gente faz é o que? Então a gente começa com
x ao quadrado menor que y ao quadrado, soma menos x ao quadrado dos dois lados, então a gente vai ficar com y ao quadrado menos x ao quadrado, né, maior que zero. Aí eu posso reescrever isso aqui assim, ó, y menos x vezes y mais x maior que zero, né? E aí esse cara aqui é maior que zero, porque x e y o são, né? Então soma de positivo é positivo. Para esse produto ser positivo, pela regra de sinais, né? Então aqui a regra de sinais me diz que esse número aqui tem que ser positivo. E, portanto, a gente conclui somando x dos dois lados que x é menor do que y, tá certo? Então, para números positivos, eu posso considerar esse somente si, né? E aí é fácil de ver, se você colocar maior ou igual aqui, também vai valer a mesma coisa, colocando menor igual aqui e menor igual aqui, né? Muito bem, então, o que a gente vai fazer aqui? Nós estamos com essas coisas para provar, né? Que o A é limitado superiormente e que não tem nenhum número racional que possa ser o supremo, né? Bom, para provar que o A é limitado superiormente, a gente vai utilizar isso que a gente acabou de fazer aqui, né? Porque o que acontece? Se você for pegar, nós podemos provar que o 2 é cota superior de A. Por quê? Porque se você pegar um elemento do A, né? Então a gente sabe que o x vai ser maior ou igual que zero, né? E o x ao quadrado vai ser menor do que 2, né? Bom, e a gente sabe que o 2 ao quadrado dá 4, né? Então a gente tem o quê? Que 2 é menor que 2 ao quadrado, tá certo? Então a gente tem que x ao quadrado é menor do que 2, né? 2 ao quadrado, né? X ao quadrado é menor do que 2 ao quadrado. Então esses dois números aqui, x e 2, eles são não negativos, racionais, e tem essa desigualdade envolvendo seus quadrados. Então, pelo que a gente provou lá atrás, a gente pode concluir que o x é menor do que 2, tá certo? Então, esse x que eu peguei aqui foi um x em A qualquer, né? E aí a gente conseguiu concluir que o x é sempre menor do que 2. Então, isso prova que o 2 é cota superior de A, certo? E, portanto, o A é limitado superiormente. Então, na primeira coisa, nós já provamos aqui, né? Então, provamos que o A é limitado superiormente. A segunda coisa é provar que não existe um número racional que seja o supremo, né? A gente sabe que o supremo, se você olhar isso aqui dentro do conjunto dos reais, ele vai existir, certo? Mas aí o que a gente está querendo dizer aqui é que esse número não vai poder ser racional, esse supremo, tá? Bom, então como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer por absurdo. Então suponha por absurdo que exista um número racional que seja o supremo do A, tá certo? Bom, então o que acontece? O A, ele é maior ou igual que x para todo x em A. E aí, por definição do A, todos esses elementos eles são maiores ou iguais que zero, né? Então a gente conclui aqui que esse A é maior ou igual que zero. Por tricotomia, a gente tem três possibilidades, né? Ou o A ao quadrado é menor do que 2, ou o A ao quadrado é igual a 2, ou o A ao quadrado é maior do que 2, certo? Sendo que essa possibilidade aqui do meio é vedada, né, pelo lema de Pitágoras. O lema de Pitágoras diz que nenhum número racional
pode ter o quadrado igual a 2. Então sobra só essas duas possibilidades aqui, certo? Bom, o que acontece, né, se valer a primeira, ou seja, o a ao quadrado é menor do que 2? Bem, a gente viu lá atrás que o a ao quadrado, né, nós sabemos que o a é maior ou igual que 0. Então essas duas coisas aqui me implicariam que o azinho pertence ao a, né? Mas nós sabemos que o a não tem elemento máximo, certo? Então isso significa que existe um x em a que é maior do que esse elemento aqui, né? Tá certo? Mas aí isso é um absurdo. Por quê? Porque esse a é exatamente o supremo do conjunto A, né? E aí a gente está mostrando que tem um elemento do A que é maior do que o supremo, né? Então isso daqui é um absurdo. Então a gente está vendo que esse caso aqui não pode acontecer. Então a gente acaba sendo reduzido a esse outro caso aqui, certo? Que o a ao quadrado é maior que 2. Mas aí, como a gente sabe que o a é maior ou igual que 0, então essas duas coisas aqui me dizem que o a pertence a b, né? E nós sabemos que o b não tem elemento mínimo, né? Então isso aqui significa que existe um elemento C em B tal que o C é menor do que o A, tá certo? Bom, esse C sendo um elemento do B, então isso significa o quê? Que o C é maior ou igual que 0 e o C ao quadrado é maior do que 2. Certo? Ora, nós sabemos que para todo x pertencente a A, x é maior ou igual que 0 e o x ao quadrado é menor do que 2. Tá certo? Bom, então, repara, nós vamos juntar essa informação aqui com esta informação aqui, né? Então a gente tem que c é maior ou igual que 0 e c ao quadrado é maior do que 2. Então, juntando essas duas informações, a gente tem que x é maior ou igual que 0, c é maior ou igual que 0, x ao quadrado é menor do que 2 e 2 é menor que c ao quadrado. Ou seja, x ao quadrado é menor do que c ao quadrado. E aí, como dois números não negativos têm essa diferença de quadrados, a gente conclui que x é menor do que c. Isso para todo x em A, certo? E repara aqui que esse c ele é menor do que o A, né? Como a gente viu aqui anteriormente. Então, olha só, o c ele é maior do que todos os elementos do A. Portanto, o c é cota superior de A. Mas isso é um absurdo. Por quê? Porque, por hipótese, o supremo ele é o A, tá certo? Então aqui a gente chega a um absurdo, certo? Então não pode acontecer nenhuma dessas três possibilidades, né? Então esse absurdo mostra que não pode existir um número racional, né, que seja o supremo desse conjunto A.